Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complicado de achar máximos e mínimos usando diretamente o teorema de Weierstrass sobre uma região compacta, no caso. E o exemplo que foi preparado é o seguinte: considera f de xy igual a essa função aqui. x ao quadrado y mais xy quadrado menos 12x menos 12y em k igual a essa região aqui. Menos 1 cartesiano, menos 1, 1 cartesiano, menos 1, 1. E o exercício é o seguinte: encontre o máximo e mínimo global da função, restringindo a k, justificando tudo. Então, a primeira coisa que eu sugiro sempre vocês fazerem é o seguinte: um esboço dessa região. Quem é essa região? Bem, se é produto cartesiano, intervalo cartesiano, intervalo é um retângulo. Ou, se você preferir, uma maneira de escrever isso é o seguinte: o x está aqui e o y está aqui. E eu estou dizendo que são todos os pontos x e y estão aqui. X está entre menos 1 e 1 e y está entre menos 1 e 1. Ou seja, eu desenho a reta y igual a menos 1, y igual a 1. Eu sei que o y está nessa margem de erro aqui, nesse intervalo. Aqui tudo. Só que eu também sei que o x está entre menos 1 e 1, então só pode ser esse ponto aqui. E uma coisa que eu, pelo menos, sugiro vocês para escrever bem e não ter riscos de perder ponto, digamos assim, é o seguinte: pelo esboço ao lado, ou seja, pelo esboço de k ao lado, se você preferir, vemos que k é limitado. Por que é limitado? Olha a figura. Ela pode ser colocada dentro de uma caixinha. Mas um jeito diferente, ou colocar dentro de uma caixinha, ou pode se colocar dentro de um círculo. E k também é fechado. Por que k é fechado? Pois sua linha envoltória está contida em k. O que significa? Quem é a linha envoltória? A linha envoltória é isso aqui. Tá? São os lados desse quadrado. Ou, que é o equivalente ao seguinte: a fronteira de k está contida em k. Essa aqui é a fronteira e os pontos aqui dentro são o interior. Portanto, k é compacto. Por quê? Fechado e limitado, por definição, é compacto. Como f é contínua e k é compacto, pelo teorema de Weierstrass, f admite máximo e mínimo global em k. Bom, já justifiquei tudo que tinha que justificar. Agora o que a gente vai fazer é partir para o cálculo. Ou seja, como achar máximos e mínimos globais. Então, procedimento. Meu primeiro conselho: olha primeiro o interior de k e depois você olha a fronteira de k. Então, primeiro a gente vai trabalhar no interior. No interior, gradiente da f. Fronteira, aqui eu aconselho parametrizar. Então, vamos fazer o primeiro caso. Então, cadê a linha? Diz. Então, o primeiro caso é o seguinte: pegamos o interior de k, e é essa região aqui. Tá? Sem contar a linha envoltória. Tá? Pontilhada. Então, a gente pode aplicar tudo que nós conhecemos de cálculo, de várias variáveis até agora. Se a gente quer achar máximos e mínimos globais, então cada ponto aqui, se esse aqui é o ponto de máximo global da f, em particular é máximo local. Em particular é ponto crítico. Então, a primeira coisa que a gente faz é caçar pontos críticos da f. Então, se eu quero achar pontos críticos, gradiente da f igual a zero. Mas se a minha f é isso, o gradiente da f, é só fazer a continha, é isso. Ou seja, deriva isso aqui em relação a x. 2xy mais y quadrado menos 12. Deriva em relação a y. X ao quadrado mais 2xy menos 12. E o que eu vou sugerir a vocês é o seguinte: se vira para achar os pontos. Ah, desse sisteminha, o que eu faço? Se vira. Tem que resolver as contas. Então, vamos fazer isso aqui. Que é o seguinte: eu estou pedindo para 2xy mais y ao quadrado menos 12 igual a zero e 2xy mais x ao quadrado menos 12 igual a zero.
Então eu tenho que resolver um sistema que satisfaz ao mesmo tempo essas duas equações. Achar x e y que satisfaz essas duas equações e mais ainda, esteja nessa região. Então vamos fazer. Como que a gente faz? Como eu disse, se vira. Um dos procedimentos que eu aconselho é subtraia. Então, subtrair essa por essa aqui corta, então fica y² menos x² igual a zero. Se isso aqui acontece, só tem uma explicação. Y igual a x ou y é igual a menos x. Então, dividimos em dois casos. Se y é igual a x, o que nós temos? Substituir aqui. Y igual a x, nós temos 2x² mais x² menos 12 igual a zero. Certo? 2x² mais x² menos 12 igual a zero. Então, a gente se vira para achar isso. x² menos 4 é igual a zero, porque 3x² divide por 3, sobra isso. O que implica que x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. E o ponto importante é que isso aqui não está em K. Por quê? Ou vou até escrever desse jeito. Não está no interior de K. Pois menos 1 é menor que x, que é menor que 1. Então, o que acontece é o seguinte. Essa solução aqui não convém. Deixa eu botar um pois. Então, eu não preciso achar mais nada. Eu já sei que isso aqui já não serve mais. Então, por enquanto, não temos nenhuma solução. Então, segundo caso, y igual a menos x. Se y igual a menos x, piorou. Então, nós temos o seguinte. Menos 2x², substituindo aqui. Mais x² menos 12 igual a zero. Então, nós temos que menos x² é igual a 12. Não existe x real. Porque teria que ser raiz quadrada de menos 12, se preferir. Então, a parte interessante é o seguinte. Não temos pontos críticos. Ou, se preferir, não temos candidatos a máximo ou mínimo, ou e mínimo, em interior de K. Então, o que a gente vai precisar agora, para achar o máximo e mínimo, que a gente sabe que existe, então, a única coisa que nós temos é que o máximo e mínimo está na fronteira de K. É isso que a gente vai fazer. Então, agora trabalhemos na fronteira de K. A fronteira de K é essa linha envoltória, esse quadrado aqui, de vértices menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1. E o que a gente vai fazer é parametrizar isso aqui. Lembrando que a função é essa. E vamos dizer que, infelizmente, o que é um quadrado? É um polígono de 4 lados. Então, se é um polígono de 4 lados, ou seja, uma semirreta, duas semirretas, três semirretas e 4 semirretas, vamos ter que trabalhar assim. Ou seja, eu vou olhar o quadrado como uma união de 3 segmentos de retas e vou parametrizar esse e esse.
Tem outro jeito? Não. Vai ter que fazer isso. Então, no primeiro caso, o que a gente vai fazer? Vamos parametrizar, começamos no L1. No L1, uma parametrização possível é o seguinte, vou chamar de sigma1 de t igual a... Você repara que o x é sempre constante igual a 1. Está nessa reta vertical. Então, a primeira coordenada é sempre 1. E o y, você tem total liberdade para andar, mas sim total liberdade entre aspas, né? Você tem que estar entre menos 1 e 1. Então, t, onde t pertence a menos 1, 1 fechado. Agora, o que a gente faz? Agora vamos restringir f em L1. Então, a gente considera G1 de t igual a f composta sigma 1 de t, que é igual a f de 1t. O que a gente vai fazer é substituir o x por 1 e o y por t. Substituindo o x por 1 e o y por t, aqui vai ficar t, aqui vai ficar t ao quadrado, aqui vai ficar menos 12 e aqui vai ficar menos 12t. E isso aqui é igual a t ao quadrado menos 11t menos 12. Esse é o meu G1 de t. Agora eu quero fazer o quê? Maximizar. Então, eu estou agora, ou minimizar, né? Então, eu estou agora em cálculo 1. O que a gente faz? Primeiro, procura os pontos críticos. E os pontos críticos é exatamente isso. 2t menos 11 igual a 0. T é igual a 5 meios. 11 meios, desculpa. 5,5. Né? E o que acontece, e aí vocês têm que reparar isso, é que 11 meios não convém. Pois T está entre menos 1 e 1. 11 meios não está nesse intervalo. Então não me interessa. E daí? Então não tem pontos críticos. A única coisa que me interessa agora é calcular na fronteira. G1 de menos 1. Só substituir. Quanto é G1 de menos 1? É mais 1. Mais 11 menos 12. Então dá 0. E G1 de 1, só fazer a conta de novo, mais 1, menos 11, menos 12, menos 23, menos 22. Então, só para lembrar, candidatos para você gravar, é exatamente quando t igual a menos 1, f de 1 menos 1, e também esse aqui, f de 1, 1. Então, são esses dois pontos exatamente no bordo. Esses vértices aqui. E são os únicos dentro de L1. Então, e agora, professor? Vai fazer exatamente a mesma conta no L2, a mesma conta no L3, a mesma conta no L4. Infelizmente. Não tem jeito, é contínuo mesmo. Para ficar evitando, vamos dizer, esforço repetitivo, que eu acho que de novo já não tem mais nada quase, então, só para lembrar, o L2 é a reta vertical, é a reta horizontal, mas lá em cima. Então, você tem que lembrar que o y é constante igual a 1 e o x pode variar. Aonde? Entre menos 1 e 1. Considera G2 de t igual a f composto sigma 2 de t, que vai dar exatamente a mesma função do outro no caso anterior, que é o quadrado menos 11t menos 12, coincidência. Tem a ver com simetria, mas enfim, coincidência. E, novamente, deriva G2' de t igual a 0, se sumite se t igual a 11 meios. E o que acontece é que isso aqui não está no intervalo menos 1 e 1.
Os únicos pontos que me interessam é G2 de menos 1 e G2 de 1, que são novamente os dois vértices. Então, só substituir por menos 1 aqui, F de menos 1, 1. E isso aqui é o meu F de 1. Por acaso, não vai ser nenhum por acaso, mas F de 1 é igual a menos 22. Faz a mesma coisa no L3. Então, já fiz rapidamente aqui, menos 1t, entre menos 1 e 1. Faz a mesma coisa, G3 de t, vai dar isso. Agora vai ser uma expressão um pouquinho diferente, mas essencialmente a mesma conta. G3' de t vai ser igual a 0, se somente se isso aqui é 0, se somente se t é igual a menos 11,5, que não está entre menos 1 e 1, não convém. Então só me importam os pontos da beirada, ou seja, mais os vértices novamente. G3 de menos 1 é igual a 22 e G3 de 1 é igual a 0. E esses pontos aqui são G3 de menos 1, é o meu F de menos 1, menos 1. E o G3 de 1 é exatamente F de menos 1, 1. Analogamente, faz a mesma coisa por L4, a mesma expressão aqui de trás. Então você vai acrescentar os vértices novamente. Então, vamos juntar a lista de todo mundo. As listas são todos os pontos que estão no interior e todos os pontos críticos da fronteira. No ponto do interior, vamos lembrar, não achamos ninguém. Os pontos da fronteira são exatamente os 4 vértices. Vai ser sempre assim? Não. Por acaso deu os 4 vértices. E o que deu? F de 1 igual a menos 22, o F de menos 1 igual a 0, o F de 1 menos 1 é igual a 0, e o F de menos 1 menos 1 igual a 22. E o que acontece é, eu sei que dessa lista, 1 é o maior de todos e 1 é o menor de todos. Bem, esse é o menor de todos, esse é o maior de todos. Tá? Então, muitas vezes vocês podem escrever, agora só vai ser o que eu vou falar. 1 é ponto de mínimo global e o menos 22 é o menor valor, ou é o menor valor de F. Tá? Ponto de mínimo, 1. Menor valor, mínimo valor, menos 22. Tá? Quando a gente falar de ponto, domínio, se a gente falar de valor, imagem. A mesma coisa aqui. Menos 1 é o ponto de máximo global e o valor dela, o maior valor que a F atinge, é 22. Tenho certeza que é isso? Absoluto. Teorema de Weierstrass mais teoria de cálculo. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.